A palavra desprendimento, ela traz para nós a ideia de separação ou ausência, negação. Sugere a ideia de desfazer, soltar-se, afastar-se daquilo que aprisiona. Muitos estão... o feminicídio, ele acontece por causa de um apego. A pessoa acaba perdendo a vida para o outro, de uma forma afetiva, e num desespero em que o objeto é uma ameaça, ele prefere então dar fim a um objeto que ele não tem como, ele tem como objeto de desejo, mas não pode ter objeto de prazer. E tem o objeto como objeto de desejo seu, mas não tem o objeto como prazer, para corresponder a esse desejo. E com isso dá fim. É o que muitos homens fazem. Esse desapegar, ele te liberta de uma prisão. Porque significa que agora você não está mais agarrado, não está preso, e você tem liberdade de se movimentar. Isso indica para nós o quê? De uma forma, no sentido literal, desprendimento, entendido como o ato e efeito de deixar de prender, soltar. A combinação de que nos dá a ideia do que é liberar, do que é soltar. O perdão, na conotação bíblica, é isso. Você liberta uma pessoa que está aprisionada a você. Porque ele tem uma dívida com você e você não quer que ele fique longe, que ele pague, então você o acorrenta e fica carregando ele. Enquanto você não pagar, não te solta. E o perdão é justamente, você não precisa pagar, mas em compensação a minha vida fica mais leve, porque eu tiro aquele peso dos meus pés. Literalmente, perdoar é soltar. O verbo no grego é deixar livre aquele que está preso a mim com uma dívida. Agora, na significação semântica, desprendimento traz a ideia de algo amplo e também abstrato, tanto no sentido físico, em que nós podemos nos ver longe daquele objeto, como também na dimensão interna, interior, de forma metafórica, porque nós vemos que em nós já não há apego emocional, muito pelo contrário, há um desapego, e começamos a viver melhor. Quando a pessoa ama com qualidade, ela não apega, mas ela se doa, dedica para o melhor daquela pessoa, e não para tirar proveito, explorar. A distorção é essa. A pessoa tem o objeto de desejo, mas não tem o objeto do prazer. Mas, na verdade, ele é escravo de uma realidade própria, em que ele quer ter posse do outro. Tanto na dimensão do objeto que pode ser desejado, como também o objeto que pode ser usado para dar prazer. Então, o campo material se refere a não se apegar excessivamente às coisas materiais, então abrindo-se para bens melhores, mais ricos, que não trazem sofrimento, porque não vai afetar o campo emocional. Isso vai nos levar a uma habilidade de não se deixar dominar e nem perder o controle das emoções, e os relacionamentos se tornam de maneira mais equilibrada e não possessivos, então estará presente a serenidade e equilíbrio. Aí você vai entender o que é empatia e desapego, segundo a própria Bíblia, lá em Mateus, você pode ler Mateus 6, 19 a 20, quando a pessoa ela tem capacidade de perceber a dor do outro e buscar não apenas alívio para si mesmo, mas ajuda também ao outro nas suas dificuldades. Por meio da empatia, o desprendido ele considera o seu semelhante importante. Então ele começa a se prover de algo para ajudar, ele busca o bem-estar do outro de uma forma desprendida. Ele pode até assim anular às vezes, mas ele não perde a qualidade de vida, muito pelo contrário. Esse exercício da empatia o leva a ganhar mais foco na sua própria qualidade de vida, porque ele vai perceber que realmente